Olá, no 20º dia da guerra, depois de ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, nos últimos 11 dias, 2 aviões caças bombardeiros F-16 norte-americanos atacaram nesta quinta-feira, no leste da Síria, 2 arsenais da Guarda Revolucionária Iraniana e de milícias sírias apoiadas pelo Irã. É uma ampliação da guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica e o Hamas. Os Estados Unidos não querem que o conflito se alastre na região, mas enviaram 2 grupos navais liderados por porta-aviões para o leste do Mar Mediterrâneo e não vão tolerar ataques contra suas forças no Oriente Médio. Os porta-aviões eram para ser uma força dissuasória, mas, se necessário, se o conflito se ampliar, entrar na guerra a favor de Israel. Desde 17 de outubro, houve pelo menos 16 ataques com drones ou foguetes contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, 12 no Iraque, onde há 2.500 soldados norte-americanos, e 4 na Síria, onde há 900 soldados dos Estados Unidos. 21 soldados foram feridos e um funcionário civil terceirizado morreu. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, acusou o Irã de tentar se esconder atrás das milícias e declarou que o bombardeio no leste da Síria não tem relação com a guerra entre Israel e o Hamas, onde a preocupação dos Estados Unidos é não ampliar e internacionalizar o conflito. Mas é claro que tem. Sem a guerra não haveria tantos ataques a bases norte-americanas no Oriente Médio. Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro do Exterior do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, advertiu que se o que chamou de genocídio em Gaza continuar, os Estados Unidos não serão poupados. Na quarta-feira, o supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ali Khamenei, o ditador iraniano, acusou os Estados Unidos de dirigir de alguma forma as operações israelenses e, portanto, de ser cúmplice incontestável de crimes e ameaçou destruir Israel ao dizer que o mundo do futuro é o da Palestina, não o do regime sionista, como chamam aqueles que não aceitam a existência de Israel. A necessidade de proteger os quartéis dos Estados Unidos no Oriente Médio foi citada como uma das razões para o adiamento da invasão terrestre de Israel a Gaza, ao lado de também para dar mais tempo para libertar 224 reféns que ainda estão em poder dos terroristas e levar mais ajuda humanitária ao território palestino sob ataque. De sábado, quando o Egito abriu a fronteira pela primeira vez, até quinta-feira pela manhã, 74 caminhões entraram em Gaza. A ONU estima que sejam necessários 100 por dia. O então presidente Barack Obama, que sempre foi contra a invasão do Iraque, retirou as forças dos Estados Unidos do país em 2011, mas reenviou em agosto de 2014 para combater o grupo terrorista Estado Islâmico, filho bastardo da invasão do Iraque. Os Estados Unidos derrubaram o regime sunita de Saddam Hussein. Sunitas estavam há séculos no poder no Iraque, e os americanos entregaram o poder aos xiitas, provocando uma revolta sunita em que se infiltrou a rede terrorista Al-Qaeda, e aí surgiu um grupo terrorista ainda pior. O Estado Islâmico é um risco que Israel corre com a sua determinação de esmagar o Hamas. É natural o desejo de vingança de Israel. A questão é se virá algo melhor ou pior depois de uma guerra brutal com milhares de mortes, na grande maioria civis inocentes. Na preparação para a esperada invasão terrestre, Israel fez, na madrugada de quinta-feira, uma incursão de tanques e blindados na faixa de Gaza, provavelmente para testar as defesas do Hamas. O ex-primeiro-ministro e ex-comandante das Forças Armadas de Israel, Benny Gantz, que participa do gabinete de guerra, diz que a invasão terrestre é apenas uma primeira fase de um esforço amplo com que terá aspectos de segurança, de governo, do futuro governo da faixa de Gaza, e também aspectos sociais, o que vão levar anos, o que revela uma intenção de fazer uma longa ocupação. O exército de Israel anunciou a morte de Shadi Barud, subdiretor de inteligência do Hamas, que teria sido um dos planejadores do ataque terrorista de 7 de outubro, e Hassan al-Abdullah,
comandante da divisão de foguetes do Hamas na cidade de Khan Yunis. Os militares israelenses apresentaram aos jornalistas armas usadas na invasão do país, dizendo que 5 a 10% foram fabricadas no Irã, 10% na Coreia do Norte e o resto na faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que era a favor de fazer uma grande operação contra a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, no Líbano, declarou nesta terça-feira que não tem interesse em expandir a guerra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é contra atacar o Hezbollah, porque Israel teria que travar uma guerra em duas frentes, no sul, na faixa de Gaza contra o Hamas, e no norte, na fronteira com o sul do Líbano, com o Hezbollah. Aumenta a pressão internacional, com a tragédia humanitária em Gaza, aumenta a pressão internacional por uma trégua diante da paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por causa do veto das grandes potências. A Assembleia Geral começou a discutir o assunto. As deliberações da Assembleia Geral da ONU são meramente declaratórias, não são de cumprimento obrigatório pelos países membros. A Assembleia Geral é uma espécie de parlamento mundial sem poder de fato, mas reflete o pensamento de uma opinião pública mundial, se é que se pode falar, se é que existe isso. Dos 193 países membros da ONU, só três são contra a trégua humanitária. Os Estados Unidos, que vetaram o projeto de resolução apresentado pelo Brasil na semana passada, Israel e o Reino Unido. O comissário da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, protestou contra a matança de civis. Ele escreveu no jornal The Guardian: os civis de Gaza não escolheram esta guerra, atrocidades não podem ser seguidas de mais atrocidades, a resposta a crimes de guerra não pode ser mais crimes de guerra. Ele pediu um cessar-fogo imediato para permitir a entrada de água, comida e medicamentos em Gaza e advertiu que a história vai julgar a todos se não houver uma trégua. Em discurso na Assembleia Geral, o embaixador de Israel, Gilad Erdan, rejeitou os pedidos de cessar-fogo, alegando que uma trégua agora só permitiria ao Hamas se reagrupar, rearmar e lançar novos ataques contra Israel. Por unanimidade, os líderes da União Europeia pediram abertura de corredores, uma trégua e abertura de corredores para levar ajuda humanitária, água, comida, remédios e outros suprimentos básicos aos 2.300.000 palestinos que moram em Gaza, que são as maiores vítimas desta guerra. Em conversa telefônica com o Papa Francisco, o quase ditador Recep Tayyip Erdogan, quase ditador da Turquia, perguntou quantas crianças a mais devem morrer para que a União Europeia peça um cessar-fogo. Pediu. Quantas toneladas de bombas a mais devem cair sobre Gaza para que o Conselho de Segurança entre em ação? O Conselho está paralisado aí pelo conflito entre Rússia e Estados Unidos, China às vezes ficando ao lado da Rússia. Os Estados Unidos estão pressionando o Catar a mudar suas relações com Hamas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, levou a mensagem diretamente ao emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. O Catar é considerado o segundo maior financiador do Hamas, depois do Irã, que fornece 70% dos recursos do grupo terrorista. Há 10 anos, o diretório político do Hamas funciona em Doha, capital do Catar. Israel criticou a Rússia por receber uma delegação do Hamas no Kremlin, acusando a Rússia de apoiar o terrorismo e legitimar as atrocidades do Hamas. O ditador russo Vladimir Putin comparou o bloqueio de Gaza ao cerco de Leningrado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, durante quase 900 dias, em que teriam morrido 1.800.000 a 2 milhões de soviéticos. Durante a visita a Moscou, um representante do Hamas avisou que os reféns não serão libertados sem um cessar-fogo. A Rússia ganha com a guerra, que desvia a atenção dos recursos que poderiam ir para a Ucrânia, invadida pelos russos há 1 ano e 8 meses, numa guerra imperial de agressão para anexar um vizinho menor e mais fraco.
para contestar a alegação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que aumenta o número de mortes, o Ministério da Saúde do Hamas divulgou uma lista de nomes de 6.747 pessoas que o grupo terrorista afirma terem sido mortas em bombardeios israelenses a Gaza. Mais 481 pessoas teriam sido mortas em 24 horas depois da divulgação deste número, elevando o total de palestinos mortos em Gaza para 7.028, inclusive mais de 3.000 crianças, com 18.482 feridos. O número de palestinos mortos na Cisjordânia subiu para 105 desde o início da guerra e 313 desde o começo do ano. O primeiro-ministro Netanyahu declarou: matamos milhares de terroristas, falou como se todos os palestinos fossem terroristas ou apoiassem o Hamas, que são 30.000 homens em armas. Pelo menos 70% dos mortos eram civis e a maioria dos palestinos é contra o uso da força. Essa desumanização do inimigo é uma justificativa para massacres. Israel afirma ter matado 1.500 palestinos que invadiram o país em 7 de outubro e aí afirma que mais de 1.400 israelenses estrangeiros morreram naquela ação terrorista e cerca de 250 foram sequestrados. O Hamas anunciou que 50 reféns morreram nos bombardeios de Israel. E o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários estima que 16.000 casas foram destruídas até agora em Gaza. A ONU estima que 46% das edificações do território palestino foram abaladas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.